A gente pode imaginar que isso também não é papo de boteco, né? Só de duas pessoas, né? Obviamente, com o andar da carruagem, talvez mais pessoas apareçam nisso, né? Mais pessoas compactuassem com essa ideia, né? A grande questão aí, que a gente vê o comandante do Exército também sendo colocado numa situação que, diferentemente do que pode parecer, porque muitas vezes tem aquela questão assim, o Exército faz, de fato, esses movimentos, que se chama hoje, tradicionalmente, de guerra híbrida, né? Então, dá sinais, depois dá sinais contrários da mesma coisa, né? Para parecer que existia algum tipo de acelerados, de malucos, né? De amotinados no Exército, mas, no fim das contas, o Exército legalista, assim dizer, né? Evitou o pior. Então, essa tese leva a crer que o Exército nos salvou dos maus militares, né? Os bons militares nos salvaram dos maus militares. Na verdade, a linha de defesa que o Elcio Franco pensa aí para o comando do Exército não é essa linha, não. Na verdade, a única linha de defesa que ele apresenta é assim, o cara tem medo de encarar essa história, o que poderia ser um golpe militar, porque ele tem medo de dar errado, não porque tem medo de fazer. Essa é a grande diferença, né? Esse áudio está colocado aí, essa linha de defesa, de argumentação, que, repito, é uma linha de argumentação que o Elcio Franco usa, né, para tentar convencer o comando, né? Não sei, a gente não sabe se isso chegou a ser falado para o comando. Isso é uma conversa entre Elcio Franco e Ailton Barros. Mas o grande medo é assim, que ele faz uma elucubração, né? Ele teria medo, né? O comandante teria medo, porque ele tem medo de dar errado, né? Porque aí, se dá errado, ele pode dar tribunal de Nuremberg, pode ir, né? Que ele fala, não existe mais tribunal de Nuremberg. O tribunal de Nuremberg foi um tribunal temporário criado no final da Segunda Guerra Mundial para julgar os criminosos de guerra, né? De fato, vários foram condenados, inclusive à morte, né? Ou prisão perpétua. Mas hoje a gente tem o Tribunal Internacional de Haia, que faz muitas vezes esse mesmo papel, né? Então, do que é que o Elcio Franco está falando ali? Olha, isso aqui até pode ser, mas aparentemente o comandante não vai encarar essa, não porque ele tenha medo de dar, não porque ele não queira dar um golpe de Estado, não porque ele não queira impedir que o Lula tome posse, não porque ele não queira manter as coisas como elas estão, mas ele tem medo de que, se der errado, vai estourar no colo dele, né? Esse é o grande medo que dá ali. Então a gente afasta também um pouco essa ideia de que apenas, eu não descarto que exista uma maquinação das Forças Armadas, de parte desse comando, né, que fica lutando esse jogo de mocinho bandido. A gente não pode descartar isso, mas não parece mais, simplesmente, Vivian, que é uma coisa assim, feita por laboratório, controlada por alguns militares, até porque você não pode argumentar isso no momento que você tem 3 mil pessoas invadindo a Praça dos Três Poderes, tentando quebrar tudo para manter o Bolsonaro no poder. Aquelas pessoas são incontroláveis, você não tem um teatro armado com 3 mil pessoas ali, né? Então, realmente, a gente viu que a coisa, em algum momento, ela saiu do controle. Esses manifestantes saíram do controle, não foram debelados na hora que devia ter sido debelado, e no entorno do Bolsonaro a gente vê que tinha pessoas que, isso aqui, vamos lembrar, gente, no pós-eleição. O Bolsonaro já tinha perdido a eleição, a gente não pode esquecer disso. Isso aqui é novembro, dezembro, né? Se não me engano, os áudios são de dezembro. Então, a gente já tinha ainda gente no pós-eleição, nos estertores do governo Bolsonaro, no apagar das luzes, tentando convencer militares de alto calibre e, eventualmente, a gente vai ver no futuro se tem provas ou não, conversando com o próprio presidente derrotado da República para evitar que o governo tomasse posse e usar aquele batalhão de Goiânia que a gente falou na semana passada, que é uma espécie de batalhão de forças especiais, que tem uma infantaria de paraquedistas também, que seria o batalhão que seria ocupado, que seria comandado pelo próprio Mauro Cid. Mauro Cid estava na lista, né, prioridade A, para assumir esse comando em Goiânia. Então, vejam que essa conversa tem lógica. A gente não pode jogar isso na conta de dois malucos. Essa conversa ela tem um fio condutor, ela tem uma lógica e ela tem um objetivo. Agora, a gente vai ter que esperar as investigações para saber se isso aí extrapolou o WhatsApp desses dois caras. Se eles falaram com mais gente, se mais gente foi informada, se outras pessoas opinaram e se essa conversa chegou, assim, de fato, no Bolsonaro e como ele respondeu a isso também.